a palestra Level of Information Need, definindo o nível certo de detalhamento no BIM. O BIM Forum Conference Brasil 2025 recebe a diretora internacional do BIM da MACE do Reino Unido, Marzia Bopani. Welcome. Muito obrigada pelo convite. Eu também uso chapéus diferentes. Eu sou da Mesa, que é uma empresa de consultoria de construção, e também eu também contribuo para a academia, trabalho para uma universidade e também trabalho na comunidade, principalmente com ações de excelência e também desenvolvimento do dicionário que está sendo traduzido para o português. Quantos de vocês já conhecem o BIM Dictionary, o dicionário BIM? Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Também sou embaixadora da NIMA, que é uma associação que promove o trabalho digital no Reino Unido. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as normas, particularmente sobre o nível de informação das normas que são desenvolvidas agora, primeiramente agora no nível europeu e depois internacional. Isso é para o ambiente BIM. Se vocês não conhecem a MEI, nós oferecemos serviço de especialização e também consultoria na área de construção. Nós temos operações em todo o mundo, em diferentes hubs. E nós temos uma equipe digital que trabalha na gestão de informações e implementação do BIM. Se vocês estiverem em London, nós construímos o London Eye. Então, se vocês quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, depois da minha apresentação, vocês podem falar com o meu colega que vai mostrar o nosso trabalho. Ele também vai fazer uma apresentação. Com relação ao livro BIM, ou BIM Handbook, tem sido o livro mais conhecido sobre BIM. A primeira edição foi publicada em 2008 e a terceira edição foi publicada em 2018. Trata-se de uma inovação em relação ao BIM, com essa nova versão. Foi traduzida para diferentes idiomas, inclusive o português. A primeira edição e a terceira edição e a quarta edição acabou também de ser publicada algumas semanas atrás e está sendo traduzida para o português agora. O autor da terceira edição pode ser visto aqui, ou os autores, melhor dizendo. Nós temos aqui o pai do BIM, e na nova edição nós temos Luciana Burdi e eu, que contribuímos para essa nova versão. Esse livro está disponível também para todos. E agora, qual é a novidade dessa nova edição? Muitas coisas foram acrescentadas às normas. Hoje vocês falaram sobre a ISO e também outras tecnologias e processos. E também há estudos no Reino Unido realizados com relação a isso, sobre infraestrutura e outros setores. É claro que vocês também precisam falar de IA e como isso tem impactado o nosso trabalho. E também tem havido uma nova parte acrescentada, falando sobre a parte digital para a construção e gestão. Ao longo dos anos, nós temos tido uma nova parte que foi incluída no guia. É um estudo de caso do fluxo, passando dos modelos para a fabricação. É uma empresa Fox, é italiana, e eu recomendo que vocês deem uma olhada. No Reino Unido, esse trabalho foi feito num parque, mostrando como o BIM foi implementado na fase de construção e como ele pode ser utilizado pelos projetistas, principalmente nas fases mais iniciais do seu trabalho de forma bem rápida. Então, isso vocês podem encontrar nessa nova versão. Agora, vamos voltar para falar um pouquinho sobre o tópico principal, que é o nível de informação, ou a necessidade do nível de informação. Então, é preciso entender por que nós utilizamos o BIM. De fato, isso é para ter informações
para poder tomar decisões informadas. Então, as informações funcionam de forma para tomarmos decisões, mas elas têm que ser confiáveis e também ter uma finalidade. Nós precisamos, então, tomar a decisão no momento certo com essas informações. Para conseguir isso, eu acho que todos nós sabemos que é preciso entender o que é que nós queremos atingir, as nossas necessidades. E também o que é importante é poder também trabalhar com uma garantia de qualidade, sabendo o que é necessário e o que é necessário está sendo realmente fornecido. Aqui é o fluxo de trabalho. Então, nós começamos com a necessidade de informações, que pode começar com o proprietário, ou owner, ou operador, e aí traduzir essas necessidades nas ferramentas utilizadas para criar as informações e encontrar uma resposta à necessidade do cliente. E aí, nós precisamos poder verificar e validar as informações. Então, isso vai gerar uma informação de confiança para que possamos utilizar. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou da Itália. E eu somente gostaria de dar uma ideia. Quando você vai para o restaurante, você pede uma pizza. Você pode ter diferentes resultados com esse pedido. Você pode ser específico do que você quer, ou também você pode simplesmente dar uma fatia para você, porque é mais barato. Mas também tem uma questão de sabor, etc. E muitas vezes você pode falar, isso aqui não é o que eu quero, ou o que eu queria, o que eu precisava. Da mesma forma, acontece com as informações. Isso tem a ver com a capacidade de especificar o que é que nós queremos. A maioria de vocês conhece LOD. Então, isso tem a ver com a aplicação. E existe uma limitação, então por isso tem um nível de informação para você poder definir suas necessidades. Há muitas definições no dicionário para abordar esse termo, LOD, Level of Development, Level of Detail, Level of Information. Às vezes se refere a um modelo inteiro, às vezes aos elementos. Então, por exemplo, eu quero ter um LOD para um modelo de arquitetura, por exemplo. Então, se você quiser saber mais, tem um artigo que eu escrevi há 9 anos falando sobre esses 3 tipos de LOD. Existe o conceito americano e também o dinamarquês, e o dos Estados Unidos tenha sido o conceito mais implementado. Mas isso tem a ver com confiabilidade. Quanto você pode confiar na informação que foi produzida num certo momento? Aqui vocês podem ver que no início ele funciona mais como uma âncora. E à medida que isso progrediu, tanto no lado demográfico, quanto também de atributos ou propriedades, isso resultou em alguma coisa que você pode confiar mais, ou no objeto que você gostaria ter realmente na sua abordagem. É muito comum nós termos tabelas assim. Vocês também devem utilizar isso no seu projeto. Este é um exemplo do BIM Forum, mas tem outras versões. Fundamentalmente, isso mostra diferentes elementos com diferentes classificações, classes, etc. E depois, para diferentes estágios do projeto, você identifica isso através de um número, por exemplo. Então, você tem o número 1, 2 e assim por diante. Provavelmente vocês conhecem isso. Eu acho que vocês são especialistas aqui na sala. Então, se eu perguntar para vocês, que LOD é este? Vocês podem responder? Provavelmente, várias pessoas responderiam a mesma coisa. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes e recebi diferentes versões. Eu posso também perguntar aqui aos especialistas no palco. E as respostas vão ser diferentes também. Neste caso, LOD é o que foi desenvolvido aqui na Itália. Na Itália, isso tem sido resultado de uma reivindicação, porque é uma especificação que não foi criada de forma clara, então isso está aberto a interpretações. Vocês podem obter mais informações a respeito disso.
E a especificação é um dos documentos mais populares, mais conhecidos. Se vocês olharem a introdução, vocês vão ver que existe uma definição de LOD é o 500, o 100. Agora, quando você passa para a descrição real dos elementos, vocês podem ver que o LOD 100 é genérico como definição, ou seja, não é específico, e na parte de elementos ele para em 400. Então, tem pessoas que se referem a esse documento e pedem o LOD 100, mas quando você lê melhor o documento, você verifica que não é isso. Então, é preciso ter cuidado com relação à especificação. Existe essa nova versão da especificação do BIM Forum. É um documento que tem sido utilizado há muitos anos como referência. E pela primeira vez neste ano, ou na verdade no final do ano passado, eles colocaram uma referência sobre o nível de informação necessária, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, aqui no topo, você pode ver que é importante você ter o nível de necessidade de informação, que é diferente. Aqui vocês podem ver que na parte inferior, nós temos uma sentença mencionando que o esquema de LOD não serve para informações médicas, mas o foco é na parte geométrica por vários motivos. Se você for um cliente ou qualquer pessoa que estiver solicitando informações, é preciso lembrar que essa norma foi feita para a parte geométrica. Ou seja, você não pode simplesmente achar que utilizando o LOD com o número é suficiente. Na verdade, existe também uma parte 2 desse documento que trata dos requisitos. Ou seja, são diferentes propriedades que você gostaria de ter associado com diferentes elementos. Aqui como lembretes, então, esse é um documento que define simplesmente alguns aspectos dos requisitos de informações, focado na informação geométrica, principalmente na parte 1. Mas também você precisa especificar isso melhor. Agora, vamos discutir o nível de necessidade de informação. Então, isso é baseado nessa norma 7817, parte 1, que foi criado para criar um marco para ajudar o usuário a definir as suas necessidades. Aqui nós temos o marco. Então, na parte inicial tem a ver com o que você precisa considerar antes de definir as informações. Então, primeiro eu preciso pensar na finalidade, o uso do BIM. É como foi mencionado hoje, de que você sempre tem uma seção completa que trata disso. Por que você precisa daquela informação? Isso é muito importante, porque se você precisa fazer qualquer outra análise de estrutura, verificar a geometria, ou também as informações alfanuméricas, se você precisa disso, as informações alfanuméricas podem ser diferentes. Se você precisar para um uso em particular, então, tem um tópico com relação à confiabilidade. Então, as pessoas que usam as informações para outra finalidade, que não foi definida no início, pode ter o problema de confiabilidade. Também tem uma parte relacionada com os milestones ou com os marcos. Então, numa análise estrutural, o mesmo pode ser necessário diferentes informações, porque o projeto, à medida que ele avança, ele precisa de mais informações. Aqui, o autor que pede a informação, o que recebe a informação, o ator, perdão, que vai verificar a informação. Na parte 4, é o que nós vamos falar amanhã, que trata do autor principal. E o objeto, que é aqui está associada a principal informação. Então, é sobre um teto, sobre uma parede, pode ser sobre um sistema de ventilação, ou também todo o edifício. Porque nós não temos todas as informações referentes ao nosso bem, então nós precisamos de outros níveis de informação, dependendo da hierarquia do projeto, ou também da estrutura do objeto.
E também o nível de informações necessárias também tem 3 partes: a informação geométrica, a alfanumérica e a documentação. Vamos focar aqui na parte geométrica e depois eu tenho um slide para cada uma dessas partes. Então, nós temos 5 aspectos aqui. Um é a questão do detalhe, de simplificado a detalhado. A dimensionalidade, será que eu quero informação assim que seja alinhada, que talvez é 3D, é 2D? Pode termos essa ideia errada de que tudo deveria ser em 3D. Não, temos a possibilidade de ter também essas informações em pontos, em linhas, e a informação deve ser lida e deve ser repetível, por exemplo, com os parâmetros que também vão reproduzi-la. E nós também temos a localização. Será que eu quero que essa geolocalização, porque às vezes eu estou fazendo uma análise de solo, que é tão importante para nós, não? Às vezes eu nem me importo, porque talvez o ajuste talvez seja só para que nós saibamos quantas cadeiras tem nesse espaço, eu não preciso saber a localização delas, pode ser isso. E também a aparência, como é a cara disso? A aparência é muito importante. Mas às vezes não é nem necessário, talvez só precisamos dar uma quantidade, da lista de quantidades que nós temos, e também para nós podemos talvez detectar o material, ou às vezes nós vemos que a aparência é algo só simbólico, porque nós pensamos assim, é uma água quente, é uma água fria, para que nós representemos de cores diferentes. Esse uso, talvez, essa particularidade. E o comportamento de parâmetros também é uma longa história aqui, porque, como vocês veem, no passado havia pessoas, talvez mais proprietárias, que não pensavam muito sobre essa questão dos comportamentos de parâmetros. Então, nós temos agora essa questão que eles não tinham como fazer as alterações depois que a criação já tinha avançado. Então, colocamos isso em mente, que se queremos ter isso, uma funcionalidade, nós precisamos pedir para que ela exista. E a parte de alfanumérica é a nossa lista de diferentes propriedades e atributos, e de documentos também, onde nós precisamos talvez até sair dessa parte de documentação, principalmente quando se fala da nossa maneira de trabalhar. Vamos detalhar um por um aqui. Então, na informação geométrica, os detalhes. Podemos ver que não tem só a ver com ter 3 ou 4 opções. Muitos de vocês são designers, projetistas, e temos várias opções de detalhes que nós podemos adicionar. Às vezes, as nossas práticas de projeto, elas têm novas normas, não? Mas é importante, nessa perspectiva do cliente, entendermos o que eles querem obter com essa gestão das nossas instalações. Porque nós temos informações cada vez menos gráficas e mais atributos e propriedades sendo geridos. Então, aqui nós podemos ver um exemplo aqui, onde nós podemos ver que temos um buraco na parede, depois nós temos a moldura, temos os batentes, e depois vamos colocando mais informações sobre essa porta. E aí depois nós vamos continuar assim nessa forma de detalhamento gráfico. Aqui temos alguns outros exemplos. Aqui é só um dos primeiros. Sobre a dimensionalidade, aqui nós podemos falar que precisamos de informações que é uma superfície, é 3D, é uma linha, porque às vezes nós estamos falando de infraestrutura, nós já sabemos que nós trabalhamos muito sobre essa parte linear, essa representação linear. Então, isso é algo que de fato nós precisamos identificar. A localização, que é absoluta, relativa, e também às vezes nem se aplica. Às vezes nem é algo relevante para esse projeto especial, ou propósito, ou uso de caso, ou aplicação, enfim. Então, talvez seja mais opcional. Aparência. Então, nós temos a gráfica e os dados não são os mesmos. Temos a mesma representação gráfica, o mesmo detalhe, mas diferentes aparências. Uma mais colorida, uma que é um pouco mais que talvez é mais simbólica para um material, uma funcionalidade. E depois nós temos talvez diferentes cores para diferentes materiais, para que nós possamos desenvolver a parte da arquitetura, enfim. E com a IA nós estamos mudando um pouco essa questão da renderização, e isso está ficando cada vez mais rápido de se fazer. Talvez vocês já tiveram uma experiência assim, porque antes era muito difícil
ter esses tipos de resoluções. Antes era muito trabalho, mas agora estamos melhorando nesse sentido. Mas é importante ainda que entendamos, será que nós precisamos dessa informação? Lembra do que eu falei sobre a pizza? Quanto mais nós especificamos, mais nós sabemos que nós vamos receber essas informações de uma forma que elas se adequem ao nosso propósito. E também o comportamento dos parâmetros. Por exemplo, olha, eu quero mover uma parede para mudar talvez um espaço. Será que essa pessoa que recebe esse modelo, será que ela é capaz de fazer isso? Há diferentes tipos de comportamentos paramétricos e talvez será que alguém que está pedindo esses dados, eles devem talvez especificar um pouco melhor o que eles querem ou não querem. E as informações alfanuméricas talvez sejam a que vocês mais conhecem, são as propriedades, não? Parâmetros, as cores, o material, o tecido, seja o que for. Particularmente, estamos trabalhando agora nesse alinhamento com outras normas. Primeiro, uma internacional que estamos falando aqui, que ia estar também própria mencionada no próprio dicionário. No próximo slide, nós podemos ver sobre a parte de documentação. Então, essa é a lista de documentos, porque com base nos propósitos, nós precisamos ter as documentações corretas. Os parâmetros de construção, um desenho, pode ser talvez um relatório, ou talvez uma especificação, ou seja o que for. Então, com base nas diferentes necessidades, nós vamos produzir diferentes documentos. Então, não estamos focando só na geometria ou como deveria ser a visualização, mas deveremos também levar em conta a parte alfanumérica e também a documentação. Aqui nós temos um checklist do que você deveria fazer ao implementar esse nível de detalhamento. Então, precisamos entender por que nós precisamos da informação, o propósito, onde precisamos dela, quem precisa da informação, quem vai produzir a informação até checá-la, para qual objeto essa informação se aplica ou é verdadeira, qual é o nível de AP que talvez nós vamos seguir. Então, é o que é um aeroporto, é uma ponte, do que se trata. E voltando nessa parte geométrica, será que é relevante? Qual é o detalhamento? É relevante ou não é? A dimensionalidade, a localização, será que se aplica? A aparência, o comportamento paramétrico. E identificarmos também as informações alfanuméricas e fazer as listas de todas as suas propriedades. E também as documentações que serão associadas e serão necessárias. E agora nós vamos ver alguns exemplos que são bem diferentes, talvez exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês, mostrando diferentes ferramentas. Eu não estou aqui nem para vender ferramentas, mas gostaria de mostrar a variedade de ferramentas e como você pode implementá-las. Aqui é o primeiro exemplo de um alvará de construção. Então, as pessoas que estão trabalhando nisso começam a analisar as regulamentações, utilizando essa metodologia e as técnicas também que eles foram criadas, assim como o nosso palestrante de amanhã vai falar sobre isso. E depois desses diferentes requisitos, BIMs, e como eles foram identificados, bom, nesse caso, nesse momento específico, nós temos só um exemplo simples. Então, talvez vocês não vão ver bem certinho, mas vocês vão ver o propósito de alto nível. Será que nós estamos digitalizando essa alvará de construção? Então, a altura máxima de construção, as distâncias, tudo isso precisa ser fornecido durante a parte de projeto. E as informações que são dadas pelo projetista e quem vai receber vai ser especialista do governo local. E aqui nós temos a questão da parede, as especificações, os elementos que são relevantes aqui. Então, para o buraco aqui, nós vemos que temos as informações, a descrição dos detalhamentos, as dimensionalidade, a colocação, a aparência e também o comportamento dos parâmetros. Nesse caso, o comportamento não é necessário, nem a aparência é obrigatória. E o nível de detalhamento precisa ser um pouco mais aprofundado para ver o que você gostaria de ter, em vez do que não deveria ser fornecido. E devemos ajudar as pessoas para que entendam como que seria a cara disso. E a informação alfanumérica aqui está ligada, por exemplo, a essas normas, por exemplo, a ISO 19350. E aqui nós podemos ver que nós temos um código de identificação até para essa informação, o conteúdo da informação, o nome, a descrição, um exemplo disso também.
E essa é a interconexão entre os dicionários e, se necessitar, talvez esse tipo de conteúdo e também a lista de valores, que nesse caso, será que é um valor externo ou interno? Sim ou não? Temos outro exemplo também, porque nós às vezes estamos pensando assim, ai, Márcia, é tanto trabalho. Não, não é mais fácil só colocarmos esse nível de detalhamento um pouco mais arredondado? Bom, seria mais fácil. Mas quem deveria fazer esse trabalho também? Porque leva tempo. Como de vários países especialistas lidam com o assunto. Então, aqui nós temos um grupo de internacional que lida com isso. Não sei se vocês são especialistas em elevadores, mas nesse momento nós estamos criando uma especificação técnica usando o livro de essa metodologia do nível de detalhamento, identificando todas as informações geométricas, as alfanuméricas, também a documentação que é necessária para que nós tenhamos um planejamento dos elevadores. Então, nesse caso aqui, estamos usando um tipo de FC, essa é uma versão de rascunho. Então, o que nós deveríamos ter na visão final, não? Então, aqui nós temos um especialista nesse uso de BIM, nesse caso de uso de BIM, que estamos tentando identificar o que é preciso para que nós possamos ter esse ponto de partida para a definição dos requisitos de informação. Então, nós temos as ferramentas, por exemplo, aqui para o planejador, nós também nos ajudaram a definir maior parte do nível de detalhamento. Então, podemos definir o propósito, o uso de BIM, a coordenação do MAP, e aqui também a entrega do próprio ativo, o ator, o objeto. Aqui podemos ver os arquitetos, o engenheiro mecânico, o engenheiro de estrutura, os diferentes objetos que precisam ser produzidos, as informações geométricas, as alfanuméricas também, que podem ser anexadas com suas diferentes propriedades, e a documentação também, que de fato nessa questão não vai ser implementada, mas podemos também até ter uma lista de recursos com as diferentes documentações listadas. E aqui nós temos um bom exercício que pode ser feito aqui, que foi inclusive feito em Luxemburgo, na Bélgica. E aí, se vocês não estão familiarizados com isso, nós temos o BIM EDS. E eu vou colocar aqui um vídeo para que vocês possam ver que nós temos diferentes casos de uso, ou propósitos de uso também. Então, temos uma lista aqui para detecção de conflitos. Então, para que nós possamos ver a nível internacional essa identificação, para ver de fato quais são os requisitos mais interessantes. Aqui também temos uma lista de objetos. Por exemplo, aqui é o teto, o terreno, a entrada. E aí, se eu selecionar um elemento, aqui os nossos casos vão ser filtrados. E aqui vocês verão que nós podemos selecionar vários tipos de casos de uso com os mínimos requisitos ou os requisitos focados em um certo requisito, para identificarmos aqui a disciplina também. E ver qual que é o software que nós gostaríamos de exportar com esses requisitos, porque lembrem-se, nós definimos os requisitos, nós vamos talvez deixar isso mais automatizado também, para que nós possamos colocar isso nas nossas aplicações. Então, nós vamos colocar aqui as informações geométricas, as alfanuméricas, com base nas diferentes etapas, o que é necessário, e os documentos que são necessários para esse uso em particular. Então, essa é uma ótima forma de nós vermos. Aqui vocês conseguem ver também quais os diferentes tipos, por exemplo, de LDC, ou nível de tratamento de 200, por exemplo, onde que tudo bem. Mas aqui é um esforço para que nós possamos definir melhor quais são os requisitos, para que nós possamos dar sentido a esse BIM, as informações que de fato nós possamos pedir na criação do nosso projeto. Isso é um outro exemplo do que nós criamos usando o NIMA como parte, por exemplo, da nossa estrutura. Também um bom especialista também nos ajudou a dar, com esse suporte que nós estávamos dando nesse projeto. Também uma outra ferramenta que podemos usar, onde temos as informações geométricas, e nesse caso, estamos pedindo as informações sobre a parametrização e em algumas questões que não eram necessárias, porque nós não precisávamos ter, por exemplo, as medições cúbicas aqui. E tudo bem não pedir essa parte geométrica para um uso específico. Aqui nós podemos ver aqui o extrato das informações alfanuméricas e todos os seus requisitos com base nas diferentes classificações, quem precisa entregar, até quando, os diferentes tipos de propriedades e também todos os tipos de metadados que nós precisamos levar em conta. Para a parte de documentação, de novo, com base nos diferentes elementos,
Nós temos todos esses documentos que são requisitados. E nós temos também esse tipo de classificação de 2015 para que nós possamos mapear todos os documentos que são requisitados e nós possamos conectá-los, por exemplo, a diferentes, ou container, talvez um status, uma revisão, ou o que seja. Essa é uma outra ferramenta, de novo, que está sendo usada, que usamos com um software alemão, que foi criado pelo Thomas Liebig. E o Thomas provavelmente talvez seja o pai do UFC, não? E aqui nós podemos diferentes usos de caso, ou talvez com as propriedades, os usos BIM também, com as diferentes fases do projeto aqui, onde nós precisamos ou não, talvez diferentes tipos de uso. Talvez nós precisamos ter talvez uma detecção de conflitos em todas as etapas, ou talvez, sei lá, algum tipo de análise de acessibilidade em alguma das etapas ao longo do projeto. Então, de novo, aqui nós temos um outro vídeo. Vamos ver se ele funciona. Pronto. Então, aqui nós temos várias combinações. E aqui vocês podem selecionar os casos de uso. E podemos ter uma lista já pré-definida aqui. Vocês podem ter um padrão, por exemplo, que já é sempre mencionado. Talvez até um outro palestrante dos Estados Unidos mencionou sobre essa lista. Talvez não podemos fazer a nossa própria lista personalizada. Você pode customizar e definir qual é a fase do projeto que você gostaria de ter esse tipo de caso de uso ou propósito. E aí identificamos, por exemplo, as várias disciplinas, quais são os objetos que são necessários e daí entender se esse objeto é requisitado para esse propósito e para esse momento na linha do tempo. Então, nós podemos ver que nós podemos fazer os requisitos mínimos ou talvez especificações ou detalhamentos de cada um dos requisitos em todos os pontos da linha do tempo para cada um dos casos de uso. Bom, aqui é o mesmo software, aqui nós podemos ver que uma vez que nós identificamos os requisitos, como que eles podem ser importados de diferentes maneiras para as ferramentas. De novo, aqui é a parte de arquitetura, porque nesse momento talvez vocês receberam esses requisitos, talvez no Excel, e talvez você ainda precise importar manualmente para o seu projeto, e é um pouco complicado às vezes. Então, nós temos essas ferramentas de exportação e exportar de diferentes maneiras. Então, nós precisamos identificar, nesse caso, qual é o software que você gostaria de usar para exportar os seus requisitos, o tipo de versão, como vocês podem ver aqui. E também queremos que os especialistas, nesse caso, nos mostrem, por exemplo, assim, aqui temos a importação das informações no formato selecionado. E aqui, se vocês temos uma lista também dos objetos e também os atributos associados que nós precisamos colocar. Isso é muito bom, principalmente para a parte alfanumérica, porque, Márcia, e essa parte geométrica, você pode dizer? Já vamos falar um pouquinho disso depois, porque talvez a parte alfanumérica é a parte mais fácil para automatizar, e podemos fazer isso na parte de garantia da qualidade. Então, nós podemos fazer aqui essa informação, toda essa importação por meio da ferramenta que eu lhes mostrei, para que nós tenhamos as propriedades corretas que nós até temos que preencher. A outra parte que eu estava falando é sobre a parte de garantia da qualidade, para que nós possamos checar se o que está sendo requisitado está sendo fornecido. E uma vez que a informação, ou o requisito da informação foi criado, nós podemos criar diferentes grupos de regras, usando diferentes regras. E, por exemplo, podemos usar todas elas que estão mostradas aqui, por exemplo, na nossa tela, desde o formato XML, a DCTBin também, e outros tipos de ferramentas. Mas não tem muito a ver com o software em si, mas com o processo. Por exemplo, isso aqui é bem flexível. Então, uma vez que nós criamos esses requisitos, uma vez que nós sabemos o que nós queremos encontrar nessa linha do tempo, nós podemos selecionar e aí nós vamos ver o que é relevante e aí, então, como vocês podem ver aqui, nós vamos conseguir definir os vários grupos que precisam de ser checados e também de ser exportados em vários formatos. Isso também inclui as ideias. E uma vez exportando isso, podemos importá-lo para a nossa ferramenta de verificação de modelo e, assim como projetistas, podemos verificar se isso está em conformidade com as exigências do cliente e também podemos verificar as exigências do empreiteiro e também, como cliente, podemos verificar se o
o serviço pelo qual nós vamos pagar e o que é que nós estamos recebendo, porque nós temos que confiar nessas informações. E vocês vejam que esse é um exemplo do Celibre. Aqui nós temos a solicitação e aqui você roda a verificação e aí ele verifica se há conformidade com todos os requisitos. E também ele roda com a rota do IDS. Com relação à parte geométrica, naquele momento, faz-se uma verificação manual, mas com essas ferramentas e graças também ao Machine Learning, cada vez mais nós vemos que é possível fazer essa verificação no nível de detalhamento para verificar se isso está de acordo com as exigências. Essa é uma verificação que você pode rodar. Se você tem a aplicação, você vai verificar os problemas existentes e assim você vai poder verificar no modelo o que é que não está funcionando. Bom, já estou encerrando e para concluir, eu gostaria somente de mostrar para vocês por que nós estamos utilizando o BIM, por que nós precisamos de todas essas informações. Eu expliquei para vocês o processo, começando com a necessidade de informações e definindo a informação de uma forma clara. E aí depois, o que é que nós precisamos? Essa é a informação que nós podemos confiar e podemos utilizar. E é a escolha de vocês se querer continuar utilizando somente os números, ou seja, independentemente do número que você utilizar. Ou se você quer utilizar uma abordagem que seja mais dirigido por detalhes, porque aí você pode utilizar o BIM com uma abordagem digital. Bom, muito obrigada pela atenção. Grazie Massia, non parlo italiano. English. Thank you very much for... Bom, eu não falo italiano, então vou continuar com o inglês. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Foi muito bom ter visto tantas novidades que você apresentou para nós. E a mensagem principal é passar do LOD para o nível de necessidade de informação. Se você colocar isso na sua cabeça, eu acho que haverá possibilidade de ser um bom projetista e também um bom profissional na área de construção. Bom, a minha tarefa é bastante fácil, que é só passar as perguntas. Eu vou traduzir algumas delas. De uma empresa brasileira. Como obter o nível de informação, a necessidade de informações e colocar isso de forma útil para uso? Muito boa pergunta. Ou seja, como começar esse processo? Você pode ver que, como empresa, você pode fazer um esforço próprio, porque é pesado você ter que definir tudo isso. Mas depois de definir a necessidade e as informações, você pode utilizar isso para vários projetos. O que eu mostrei para vocês, por exemplo, que aconteceu em Luxemburgo, isso pode também ter exigido mais tempo. Mas se você tem um patrocínio para isso, ou seja, fundos, isso ajuda muito a indústria a trabalhar mais com essa abordagem. Outra pergunta, que ferramentas podem ser utilizadas? É que você apresentou várias ferramentas, não é? Então, que ferramentas podem ser utilizadas para obter mais informações? E se pode aplicar a métrica de informação? É difícil mencionar somente uma ferramenta, porque na minha apresentação eu tentei ser mais genérica. Agora, você pode pegar uma dessas ferramentas que eu mencionei e mais ou menos verificar a sua funcionalidade. A diferença é como você faz a gestão da parte geométrica. Você tem que ter uma visualização dos diferentes objetos e nós sabemos que algumas dessas ferramentas podem ser melhores do que outras e outras ferramentas são mais
para a classificação e para tratar diferentes propriedades e também com a questão de interoperabilidade. É importante você entender qual é a sua prioridade. Como eu falei, vocês podem fazer isso também numa planilha de Excel ou mesmo no Word que não seja adequado, apesar de ser adequado, mas é assim que você deve trabalhar. Nós temos que pensar também no marco, então, na finalidade, na informação e também os milestones. Outra pergunta, de que maneira podemos contribuir para a qualidade de um projeto através na fase de projeto? Pode repetir? De que forma podemos contribuir para melhorar? Em que fase? Sim, na parte de construção e também de projeto. Bom, você começa estabelecendo também os requisitos de licitação, mas depois você pode utilizar essa abordagem. Quanto antes você souber o que é que você precisa entregar, melhor será. Então, você pode passar isso da parte de projeto para de construção. Não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes você começa a modelar tudo. É um pouco também de desperdício. Mas por quê? Porque o que foi criado na parte de projeto não foi, às vezes, adequado para a construção. Então, você precisa verificar qual que é a necessidade de construção. Aí você pode incluir esses usos na fase mais inicial do projeto. E aí você pode utilizar o BIM no seu projeto de forma mais eficiente. Então, como fazer uma alteração ou passar do LOD para o nível de informação e incluir todas essas partes, como as partes designadas, etc. Se vocês quiserem começar com alguns usos que são importantes para vocês, seria interessante, como foi visto hoje de manhã, porque há uma variedade de usos que você pode mapear, e aí você identifica quais são os mais relevantes. A partir daí, para aqueles que você identificou como mais relevantes, você vê o que você quer tratar. Se é para manutenção, por exemplo, você vai querer falar com a equipe de gestão, por exemplo. Então, que informações você precisa depois da manutenção? Já existe uma empresa de construção? Quais são as principais informações que são importantes para falar com eles, para o planejamento de construção, sequenciamento, etc.? Então, é importante identificar isso, ou seja, quais são os diferentes casos de uso ou diferentes finalidades, quais são as prioridades e, para eles, quais são os stakeholders que estão envolvidos. Se for alguma coisa muito difícil para começar, ou seja, envolver tudo, então o que nós verificamos que é útil é fazer uma lista. E aí, quando você faz isso, você verifica depois o que pode utilizar como contribuição. Porque se você começar com um monte de papel, vai ser difícil. O que é importante para mim, por exemplo, você faz uma lista e eu peço para o pessoal verificar se tem alguma coisa faltando. Aí o pessoal fala, não, eu esqueci dessa parte de codificação e operações, etc. Então, definam mais uma pergunta só. Se você constrói uma casa simples, como você pode começar a tratar o nível de necessidade de informação? Você começa por onde e quando? Então, deve começar com o questionamento daquela casa em particular. Então, identifique quais são as prioridades dessa casa. Do ponto de vista de proprietário, eu gostaria de verificar quais são os ativos de manutenção. Por exemplo, qual é o período de garantia, etc. Isso, para mim, é muito importante. Então, se é um projeto menor, você identifica qual é a equipe que você gostaria com quem você gostaria de trabalhar. E com relação ao aspecto ou à representação geométrica, qual é a minha expectativa? Então, por exemplo, eu não quero trabalhar demais no detalhamento ou também na representação gráfica. Eu gostaria, por exemplo, de ter mais ênfase na parte numérica. Então, você faz um equilíbrio entre o que você vai ter na parte geométrica, porque às vezes eu queira que isso seja exportado para depois criar desenhos, ou eu prefiro trabalhar com a base de dados. Primeiro, você precisa entender qual que é a topologia e como é que vai funcionar a parte de construção.
Então, depois também você define quais são as especificações, se elas serão numéricas. E aí depois também verificar o trabalho colaborativo entre a equipe e assim por diante, não é? Ok, muito obrigado.